Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui em primeiro lugar para agradecer a todos vocês que estão aqui ao vivo comigo, a todo mundo que está curtindo, a todo mundo que está compartilhando. Pessoal, neste exato momento, copie e cola essa grande live nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp. Lamentavelmente, iremos falar sobre a morte que foi confirmada agora há poucos segundos atrás. Os nossos jornalistas já estão posicionados para trazer todas as informações. Iremos falar sobre a prisão aí dentro dos Estados Unidos, lembrando que o Luiz Inácio Lula da Silva encontra-se com o presidente Trump neste exato momento. Iremos falar sobre a prisão agora que o ministro André Mendonça mandou cumprir há poucos segundos atrás. As provas aí do celular do Daniel Vorcaro foram entregues para o ministro André Mendonça. Você que está chegando aqui, conectado comigo pela primeira vez, vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. Lembrando, pessoal, que a inscrição de vocês é de graça, não custa nada. Então, compartilhe essa grande live com o máximo possível. Copie e cola aí nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp. Vai chamando a galera, vai dando like, vai compartilhando e por aí vai. Pessoal, sogra também de governador agora é presa há poucos segundos atrás. A sogra de governador é presa pela PF em operação contra esquema de imigração ilegal para os Estados Unidos. A operação trazida da Polícia Federal deflagrada ontem prendeu Maria Helena de Souza Neta Costa, mãe da esposa do governador de Goiás, Daniel Vilela. Ela é suspeita de chefiar um dos 5 grupos investigados pela PF por promover migração ilegal de brasileiros aí para os Estados Unidos. Que Deus possa ter misericórdia. Pessoal, há poucos segundos, Daniel Vorcaro recebia comprovante do pagamento de propina para o Ciro Nogueira pelo WhatsApp e disse à Polícia Federal. E o Daniel Vorcaro possivelmente vai voltar aí para Papudim. A gente está aguardando as ações aí do ministro André Mendonça. Pessoal, Estados Unidos também, o presidente Trump monitora a investigação de Moraes contra jornalista que fez reportagem sobre Flávio Dino aí há poucos segundos atrás, essa informação que chegou. Pessoal, governo Trump divulga arquivos sobre OVNIs e possível vida aí extraterrestre. Só Deus para ter misericórdia. Pessoal, Polícia Federal pede volta de Daniel Vorcaro à prisão federal por falta aí de colaboração da sua parte, principalmente não querer entregar todos que estão envolvidos aí neste maior esquema que já existiu no nosso Brasil, que é do Banco Master e também do INSS. Quero chamar a atenção de vocês, peço a ajuda de vocês, copie e cola essa grande live nos grupos do WhatsApp, nos status, coloca nos comentários qual o número do like de vocês, qual é a idade de vocês, onde vocês estão me assistindo. Pessoal, a todo mundo que está aqui presente, a gente vai falar agora sobre os ministros do STF, o que vai acontecer de hoje em diante, diretamente de Brasília. Olha a informação que chegou para nós aqui ao vivo. Vamos que vamos. Pelos tentáculos de Daniel Vorcaro, seja no Banco Central, seja no Supremo, seja no Legislativo, seja no Executivo. Vorcaro é ecumênico, ou seja, seus tentáculos vão sobre a direita e agora a operação sobre o senador Ciro Nogueira mostra bem isso, quer dizer, aquilo que parecia migrar para o campo do governo, da aliança com o Supremo Tribunal Federal, também atinge o campo da direita, isso tem reverberações políticas evidentes. Os primeiros sinais da delação são decepcionantes, tudo leva a crer que, orientado pela sua defesa, o Vorcaro está muito mais interessado, ou tenta impor uma narrativa sobre os fatos, e não abrir o que é o dever de quem negocia uma delação, toda a verdade, sem poupar ninguém, e oferecendo, inclusive, detalhes, caminhos que permitam que a Polícia Federal vá atrás do rastro do dinheiro, ou seja, identifique fatos novos que façam avançar a investigação. O fato é que a investigação já andou muito, quer dizer, todas as mensagens, a coleta de materiais a partir dos celulares, outros depoimentos que foram colhidos, agora a operação recente em relação ao primo Daniel Vorcaro, a mesma operação em relação ao senador Ciro Nogueira. A defesa se atrasou nesse processo, mas aqui a questão central disso continua sendo a mesma. Uma pergunta que eu fiz algumas semanas atrás, que até agora não foi respondida. Qual seria o incentivo do Daniel Vorcaro e da sua defesa de incluir na delação todos os detalhes que digam respeito às autoridades, aos juízes que irão julgar o caso no próprio Supremo Tribunal Federal? Um sistema de poder em Brasília, do qual Daniel Vorcaro depende, no qual Daniel Vorcaro apostou, em grande medida, que foi
entre outros aspectos, comprada por Daniel Vorcaro, como é o caso do senador Ciro Nogueira, como é o caso de todo o recurso que ele aportou, né, e é sabido, sejam escritórios familiares, sejam dirigentes do Banco Central, sejam ex-ministros, enfim, tudo o que nós já conhecemos. A pergunta continua a mesma: qual é o ganho de Daniel Vorcaro em denunciar o sistema, o núcleo, o epicentro do sistema de poder, que irá, daqui a alguns meses, proceder o seu julgamento? Será, primeiro, homologar ou não a decisão, né, levar adiante ou não um processo, uma ação em relação àqueles que foram denunciados. Se até agora nenhuma investigação foi autorizada, nem mesmo a quebra de sigilo, nada, nenhuma investigação foi autorizada em relação aos ministros do Supremo Tribunal Federal, com claras conexões com o caso, seja a quebra de sigilo, seja as mensagens, esclarecimento, enfim, todo o financiamento que houve por parte do Daniel Vorcaro nos últimos dias, qual é o incentivo para que Daniel Vorcaro de fato vá adiante, de fato apresente as informações que os investigadores desejam que sejam apresentadas? Ou seja, existe uma espécie de beco sem saída, uma contradição aparentemente insolúvel. Se faz uma declaração fraca, uma declaração feita com base em narrativa, ela não tem valor. Mas se vai adiante, faz uma declaração, uma delação completa, envolvendo detalhes, né, do epicentro do poder, de agentes políticos que estão no centro de toda esta operação, toda essa história, bom, aí qual é o destino do próprio Daniel Vorcaro? Né? Esse enigma deve se resolver nas próximas semanas. Mas por Pessoal, a gente está acompanhando aqui, iremos falar sobre a morte que foi confirmada agora. A todo mundo que está aqui presente, você que é da direita, acredita em Deus, pátria, família e liberdade, o Júlio Gonçalves sempre presente, coloca aí nos comentários qual o número do like de vocês, que é o joinha, e também se inscreva neste canal, que a inscrição de vocês é de graça. Pessoal, lembrando que o Jair Messias Bolsonaro, o estado de saúde dele é delicado, assim como o do Luiz Inácio Lula da Silva, aí ambos foram diagnosticados com câncer, ambos estão também em tratamento, e o estado do Lula é um pouco mais grave do que do Jair Messias Bolsonaro. Pessoal, a todo mundo que está aqui, quero que vocês prestem bastante atenção nessa informação que chegou. Cantor sertanejo é encontrado morto dentro de casa e causa comoção aqui ao vivo. O cantor sertanejo Adriano Muniz foi encontrado morto dentro de casa em Vicente Pires, Distrito Federal. Equipes do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal foram acionados para prestar socorro, mas o artista já estava sem sinais vitais quando os socorristas chegaram ao imóvel. E aí o nosso canal presta solidariedade a toda esta família deste cantor. E homem de 34 anos mata a esposa de 64 anos que o sustentava e tenta forjar aí sequestro, só Deus para ter misericórdia. O povo aí, pessoal, está com a saúde mental comprometida, esses homens que matam mulher, essas situações todas que estão acontecendo no nosso país. Pessoal, iremos agora diretamente de Brasília, apurar as informações sobre a questão aí do Ciro Nogueira, possivelmente vai ser preso, quero chamar a atenção de vocês, possivelmente o ministro André Mendonça vai pedir a prisão aí do Ciro Nogueira. Vamos diretamente de Brasília apurar essas informações. Olha só, as notícias em tempo real aqui, pessoal. A ex-mulher do senador Ciro Nogueira são sócios da empresa CNFL Empreendimentos Imobiliários, que foi alvo da Polícia Federal nessa terça-feira por receber uma mesada de um negócio ligado ao dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. As filhas do senador, Eliane Nogueira Lima e Maria Eduarda Portela Nogueira Lazarte, e a ex-mulher do senador, Iracema Nogueira, não foram alvos da operação, apesar delas terem as maiores participações na empresa que recebia a mesada de Vorcaro. Na família, apenas Ciro e seu irmão, Raimundo Nogueira, foram alvos da Polícia Federal. O irmão do senador está, inclusive, usando tornozeleira eletrônica. As medidas cautelares foram mais rígidas com Raimundo, porque a PF entendeu que, por ser administrador da CNFL, ele teria acesso a documentos importantes para a investigação. Uma das filhas de Ciro, a Eliane, aparece como sócia administradora da empresa que recebeu os pagamentos do Vorcaro. A irmã, a mãe e o pai, o senador, configuram apenas como sócios. Maria Eduarda e Eliane são detentores do maior percentual de patrimônio da empresa. Cada uma tem 47% de participação. A Iracema tem 5% e o Ciro 1%. Os dados são da Junta Comercial do Piauí, onde a empresa é sediada. A CNFL Empreendimentos Imobiliários, segundo as investigações da Polícia Federal, recebia pagamentos da empresa BRGD SA, que é ligada ao Vorcaro. Esses pagamentos eles eram feitos para a empresa CNFL Empreendimentos Imobiliários, que é registrada no nome do Ciro, das suas filhas, da sua ex-mulher e como administrador do seu irmão, Raimundo Nogueira.
Para ficar sabendo mais, acessa lá a coluna Tássio Lohano. Pessoal, as informações estão aqui a todo vapor. Você que está chegando pela primeira vez, coloca aí, doutor, estou aqui pela primeira vez no seu canal. Doutor, estou aqui desde o início. Pessoal, agora a decisão do Daniel Vorcaro, aliás, a decisão do ministro André Mendonça sobre o Daniel Vorcaro, o que vai acontecer há poucos segundos atrás. Ele não abriu o bico, não entregou os deputados, não entregou os ministros, nem os senadores, nem não entregou ninguém que está envolvido aí neste maior esquema de corrupção. E a gente vai diretamente de Brasília. O que o ministro André Mendonça irá fazer depois disso? A colaboração premiada não foi efetivada. Vamos que vamos. O Tribunal Federal, que é o relator desse processo, né, que envolve o Banco Master, deve decidir nas próximas horas se atende a um pedido da Polícia Federal para enviar o Daniel Vorcaro de volta ao complexo da Papuda, Megali. Clima entre o ministro e a defesa do ex-banqueiro é o pior possível, porque o magistrado, como a gente disse aqui ontem, está descontente com os termos da delação dele, né? Uma delação que deixou de fora ou não aprofundou o papel de agentes políticos importantes, como o Datel Columbre, presidente do Senado, que não compromete o ministro do STF, que a polícia considera, para usar uma expressão popular, meia boca, né? O ministro não está disposto a homologar uma delação nesses termos. O ministro enviou uma nota ontem, para mim, inclusive, dizendo que nem sequer conheceu os anexos da delação, que acabam de ser entregues, que ele tem que esperar por essa delação, quer dizer, inclusive uma atuação dele mais efusiva, mas nessa fase pode gerar uma nulidade do processo. Mas fato é que eu apurei que o ministro, sim, tem informações, aliás, como a imprensa toda tem, né? Não é segredo para ninguém, mais ou menos para onde está caminhando esta delação. Então, a decisão dele, o Megali, tem uma extrema importância a decisão sobre a prisão do Vorcaro, porque vai sinalizar para onde o ministro vai caminhar. O ministro é a peça-chave dessa delação. Por quê? Porque a Polícia Federal, por exemplo, pode concordar ou não com os termos da delação. A Procuradoria-Geral da República pode concordar ou não com os termos da delação, mas quem toma a decisão, se homologa ou não, é ele, né? No fim das contas. Então, se ele manda o Daniel Vorcaro de volta para o complexo da Papuda, é a sinalização, é a assinatura, a confirmação de que, de fato, ele está muito descontente com os rumos em que tudo isso está tomando. Se ele endurece apenas as condições do Vorcaro na superintendência da Polícia Federal, aí é um meio termo, né? Então é isso que a gente vai saber. Daqui a pouco ele pode também não fazer nada e decidir que ele fique como está e nas condições em que está. Mas é isso, o ministro não está contente, o clima não está bom, né? E ele, então, essa decisão sobre a prisão se reveste de uma importância muito maior, né? Eu só para ler aqui, o ministro disse aqui, ó, o ministro tem sido consistente e inequívoco em sua posição sobre o tema da colaboração premiada. Olha o que ele fala nessa nota, né, Gali? A colaboração premiada é um ato da defesa, um direito assegurado ao investigado. Para que produza efeitos, ela deve ser séria e efetiva, ou seja, trazer novidades, trazer fatos relevantes, né? Isso sou eu falando, avançar sobre o que a Polícia Federal já tem. E as investigações devem seguir o seu curso regular, independentemente da existência ou não de uma proposta de colaboração. O que ele sinaliza aqui? Que a PF vai seguir fazendo operação, vai seguir prendendo, vai seguir investigando. Não vai ter trégua, né? À espera de que se complete essa negociação de colaboração. Aí ele diz aqui o mais importante, cabe esclarecer que o ministro até o presente momento não teve acesso ao teor do material entregue pela defesa à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República. Então, de fato, ele não teve acesso ao teor, mas ele sabe para onde as coisas estão caminhando, como toda a imprensa sabe, como todo mundo. E aí, pessoal, vocês acham o que vai acontecer com o Daniel Vorcaro? O ministro André Mendonça vai encaminhar ele, depois de não ocorrer a delação premiada, para a Papudinha? O Daniel Vorcaro vai voltar? E, pessoal, quero trazer um detalhe agora, antes de mais nada. O amigo do Daniel Vorcaro aí cometeu suicídio dentro da prisão. Depois o Daniel Vorcaro começou a urinar sangue, pediu aí os advogados para liberar, para ele ir ao hospital. O André Mendonça liberou, e agora ele volta, possivelmente, para Papudinha novamente. Antes disso, pessoal, eu quero trazer um detalhe agora dos Estados Unidos, que trouxe sobre uma estrela que foi observada pelo governo dos Estados Unidos no arquivo mais recente, há poucos segundos aí, sobre extraterrestre. Olha só as informações que estão chegando aqui ao vivo para nós. Olha só, pessoal. Preste bastante atenção e compartilhe. E aí, pessoal, vocês acham que existe extraterrestre mesmo? Olha aí as informações.
E aí, pessoal, o que vocês acham dessas imagens aí? Coloca nos comentários. Doutor, eu acredito. Doutor, eu não acredito. OVNI, em formato de estrela, foi observado pelo governo dos Estados Unidos nos arquivos mais recentes sobre OVNIs. Há poucos segundos atrás, aí a questão do extraterrestre. Pessoal, vocês que estão chegando aqui, vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. Copie, cola essa grande live nos grupos do WhatsApp, nos status. Pessoal, estão falando aí sobre a questão da busca e apreensão no gabinete do Davi Alcolumbre. Depois do Ciro Nogueira, agora vai ser a vez do Davi Alcolumbre. Mas a gente vai diretamente de Brasília aqui falar sobre a dosimetria, as informações que chegou agora. O próprio veto do presidente Lula já dava essa. Carol, muito obrigada. Bom dia a você e a todos que nos acompanham. Pois bem, né, existe a expectativa aqui em Brasília de que o presidente Davi Alcolumbre promulgue o texto após a derrubada do veto do presidente Lula pelo Congresso Nacional, né? O governo federal já havia sinalizado que não queria associar a sua marca a essa proposta, que é relacionada à redução de penas aos condenados pelos atos do dia 8 de janeiro. O próprio veto do presidente Lula já dava essa sinalização. Então, com essa ausência agora de manifestação do Executivo após a derrubada do veto, esse texto retorna aqui para o Congresso Nacional e é a mesa diretora especial do Senado Federal, Davi Alcolumbre, quem promulga, então, esse texto. Eu relembro que o veto do presidente foi derrubado na semana passada com apoio de 49 senadores e 318 deputados federais. Isso em mais um capítulo de tensão entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional, e esse desgaste acabou aumentando, né, depois da rejeição também do nome de Jorge Messias, a vaga do Supremo Tribunal Federal de ministro, no lugar do ministro Luiz Roberto Barroso, né? E também essas divergências seguem sendo alimentadas por outras áreas também, como a segurança ou as casas, que já viram norma também. Nos bastidores aqui no Congresso Nacional, alguns integrantes do governo federal acabam avaliando que hoje há um entendimento institucional um pouco mais direto entre os parlamentares, isso para evitar um confronto direto também com o Supremo Tribunal Federal, né? Mas ainda assim, aliados do governo federal, em especial o Partido dos Trabalhadores, avalia judicializar esse tema, o PL da dosimetria, no Supremo Tribunal Federal. O presidente da Câmara, Hugo Mota, chegou a falar sobre isso essa semana, disse que é um direito da base governista entrar com um pedido, uma ação no Supremo Tribunal Federal, mas afirmou que a decisão do Congresso Nacional deverá ser cumprida e disse também que o projeto pode abrir uma oportunidade para avançar na pacificação do país diante do quadro que a gente tem de polarização nesse momento. E aí eu destaco que o texto em si, o escopo do texto, altera ali o recálculo dessas penas aos condenados pelos atos do dia 8 de janeiro, crimes de golpe de Estado, mas também oferece uma progressão de regime, né? Atualmente, as condenações por golpe de Estado e a abolição do Estado Democrático de Direito, elas podem ser somadas. E aí, com essa proposta agora, vale o crime que tiver a pena mais alta e não a somatória de todas as condenações. Para finalizar, Carol, a expectativa, então, é de que, passada essa promulgação por parte do Congresso Nacional, as defesas dos condenados possam já procurar o STF para o recálculo dessas penas. A gente segue por aqui, então, acompanhando, é claro, essa expectativa de promulgação do presidente Davi Alcolumbre. Carol. Pessoal, a gente está em tempo real, quero chamar a atenção de vocês, estamos com 58, peço que vocês compartilhem essa grande live o máximo possível, copie e cola aí nos grupos do WhatsApp, nos status, ajude o nosso canal, se inscreva, muitos de vocês ainda não estão inscritos, vamos chegar, pessoal, a 122 mil inscritos neste canal, a gente volta daqui a pouquinho sobre a prisão dentro do Supremo Tribunal Federal, a questão aí do presidente Trump, do ministro André Mendonça. Clica nesse link aqui, dá o joinha, aguarda que a gente já volta com estas informações. E, principalmente, compartilha essa live aqui com o máximo de pessoas. Obrigado pela audiência. Já a gente volta. Vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. Beijo, beijo, beijo.